Tudo bem, pessoal? Dando continuidade, então, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a terceira questão do livro, 260 questões na visão espiritual. Nós vamos falar um pouquinho para onde nós vamos após o desencarne. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender que o nosso corpo astral, ele tem um peso específico que é diretamente proporcional ao nosso desenvolvimento moral, ou seja, ao desenvolvimento moral que a gente já alcançou. Quanto maior for esse desenvolvimento moral, menor será o peso específico do nosso corpo astral, né? E o contrário também é verdadeiro, tá? Se a gente tiver um desenvolvimento moral pequeno, né? O corpo astral é um corpo tosco, um corpo grosseiro, um corpo muito pesado. Então, quando a gente desencarna, a gente leva o somatório de todas as encarnações anteriores, né, e principalmente da última encarnação. O que a gente fez de bom ou de ruim na última encarnação, né? Então é o seguinte, a gente desencarna, entra no plano astral, com o corpo astral, possuindo um determinado peso específico. Se a gente foi uma pessoa boa, só fez o bem, ajudou os outros e tudo mais, o nosso corpo astral tem um peso específico leve, menor, então a gente pode ascender a planos melhores. Por exemplo, a gente pode ir para uma colônia espiritual, para uma cidade espiritual, para lugares bons dentro da espiritualidade, né? O contrário, evidentemente, também acontece. Se a gente for uma pessoa ruim, roubou, matou, roubou dinheiro público, estrupou, assassinou, enfim, fez tudo que podia fazer de errado, o nosso corpo astral, ele tem um peso específico extremamente pesado. Então, ele não tem como ascender a lugares melhores e ele desce, literalmente. Esse desce aí, a gente tem que entender que desce, não é no sentido de subir para cima e descer para baixo, não é isso. Ele desce vibratoriamente. Ele vai para uma zona que a gente chama de umbral, vai para os umbrais. Depois nós vamos falar sobre o umbral, tá? Isso aí é um capítulo totalmente à parte, tá? E lá ele fica pelo período que for necessário para que ele possa começar a se arrepender das coisas erradas que fez. Dentro do umbral existem diversos níveis. Existe um umbral numa frequência vibratória um pouquinho abaixo da superfície da Terra, e aí depois, à medida que a coisa vai baixando até os abismos, né, que são lugares terríveis, mas aí também são aqueles criminosos, aqueles espíritos que promoveram não de uma ou duas pessoas, mas o mal de uma humanidade inteira, promoveram guerras, enfim. Também é um assunto que nós vamos abordar mais para frente. Então, nós temos duas possibilidades. Ou nós ascendemos a planos melhores, ou nós descemos aos umbrais. Mas a grande maioria do pessoal que desencarna nem foi tão bom, nem fez tanto bem para ascender, nem fez tanto mal para descer aos umbrais. Mas então, Cláudio, vai para onde? Ele vai ficar na superfície da Terra. Convivendo com quem? Conosco, que estamos encarnados. Então vocês imaginem, vamos chutar aí um número, 70% das pessoas que desencarnam não conseguem ascender a planos melhores, mas também não vão para os umbrais, né? Não sei se esse é o percentual, mas vamos imaginar que seja 60%, 70%. Então, a grande maioria, isso é que interessa, a grande maioria fica na superfície da Terra, fica pelas ruas, pelos restaurantes, pelos bares, pelas boates,
pelas farmácias, em qualquer lugar, né, que a gente entrar num shopping center, não importa. Ali dentro está cheio de espíritos desencarnados, tá? Então, a gente acha que, por exemplo, entrou num lugar, tem pouca gente, o movimento está pequeno, mas é um movimento que nós estamos enxergando. O movimento, se a gente pudesse abrir a nossa cortina para enxergar o plano astral, a gente ia ver que o movimento é imenso. Nós, em qualquer lugar, gente, vocês podem, imagine o lugar que vocês quiserem, lá tem espíritos, tá? Então, não tem como esses espíritos não influenciarem naquilo que a gente está fazendo. Existe um intercâmbio. A gente manda pensamento, eles pegam o nosso pensamento, eles mandam o pensamento para nós, nos intuindo, a gente recebe esses pensamentos. Quem de nós já não teve pensamentos horríveis, a ponto de dizer assim, a gente daqui a um pouco se para e diz, não, mas nossa, pelo amor de Deus, como é que eu fui capaz de ter um pensamento desses? Esse pensamento não é nosso. É um pensamento que está sendo intuído por espíritos desencarnados, né? Então, nós vamos para lugares melhores, as colônias, as cidades espirituais, que é o lugar onde todo mundo gostaria de ir. Mas tem que fazer o bem, tem que... Não, Allan Kardec sempre dizia, né? Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Então veja que só ser bonzinho e não fazer nada de bem, não ajudar os outros, não pegar uma parte do seu tempo para dedicar ao próximo, nós não estamos fazendo nada de diferente, né? Então a gente acende, fica na acende se for se tiver sido uma pessoa boa, né? Ter feito bem, fica na superfície da Terra. Na superfície da Terra, quem é que está ali, Cláudio? Olha, os materialistas, aquelas pessoas que não se importaram em saber, em desenvolver o seu lado espiritual, se importaram somente, deram só importância para a matéria, né? Que é a grande maioria, vamos combinar, a grande maioria está nessa vibe. E, infelizmente, aqueles que assassinaram, que mataram, que promoveram desordens, que prejudicaram, que fizeram o que podia ser feito, né? Esses não vão ficar nem na superfície da Terra. Eles, ao desencarnarem, nem o Sol não enxergam mais, né? O que está de acordo, né, com o que Jesus falava. A cada um será dado segundo as suas obras, né? Então é isso, pessoal. Para onde vamos após o desencarne, tratem de fazer coisas boas, de ajudar o próximo, para que a gente possa ter a possibilidade de ascender a lugares bons dentro da espiritualidade. Caso contrário, nós vamos ficar vagando em cima da terra, que não é um bom negócio. Posso garantir para vocês, tá? E, bom, nem vou falar da parte dos umbrais, porque aí é óbvio, né? Não precisa nem dizer, não precisa nem falar sobre isso. Certo, pessoal? O próximo assunto, deixa eu ver qual é aqui. O espírito e os vícios. Esse assunto aqui é muito legal. Nós vamos explicar algumas coisas aqui que eu tenho certeza que a maioria do pessoal não faz a menor ideia. Vamos aguardar um pouquinho mais. Quando eu tiver um tempo, eu vou gravar esse aí. Os espíritos e os vícios. Tá bom? Grande abraço a todos.